Bom dia, turma do terceiro ano. Como vão vocês? Espero que estejam bem, né? Mais um segundo dia da semana e vamos iniciar a nossa aula, que é de geografia. Que hoje a gente vai conhecer sobre o relevo. É a parte da Terra onde existe o solo de formas diferentes. Algumas são elevadas, outras baixas. Umas são planas e outras onduladas. Ou seja, são conjunto de forma do terreno da superfície da Terra. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Essas imagens aqui, ó. É um relevo plano. Onde esse relevo, ele tá mostrando um pouco de mato, mas tá mostrando o quê? Que ele é plano, né? Não tem nenhuma elevação, ou seja, aquelas ondinhas, né? Como se fossem umas montanhazinhas, não tem, né? Aqui tá mostrando isso. E aqui, nessa imagem aqui, a gente tá vendo as diferentes superfícies formam os diferentes tipos de relevo, ou seja, dá uma olhada mais próxima aqui, ó. Veja como elas são bastante elevadas e outras planas. Umas aqui são planas, com depressão, né? Aqui tem algumas montanhazinhas, ó. Esses são os relevos, algumas com águas, né? E aqui a gente vai conhecer esses diferentes, né? Aqui são ondulados. Como são ondulados? São assim, ó, com essas ondulações, aonde fica essas montanhas, né? Não precisa ser tão altas, algumas são baixas, mas tem as suas ondulações, né? Há outras formas de relevo que iremos conhecer as mais principais, que é planície, planalto, montanhas, né? Mas temos também as serras e os morros, né? E aqui, nessa figura, a gente vai ver algumas diferenças aqui, ó, mostrando aqui, ó, o planalto, depressão, que forma esse caminhozinho aqui, ó, esse buraquinho. É um caminho aqui, tá? Muitas vezes são pelo nível da água, do mar, do rio, tá certo? E aqui são escarpe e planície, que é justamente plano, né? A planície planalto, que é alto, né? E a gente vai ver outros aqui, cada um explicando a sua apresentação, né? Aqui temos a planície, né? Com pequenas altitudes e planas com levemente, não é uma coisa tão grande, levemente onduladas, normalmente muito próximo ao nível do mar, né? Que são usadas também para o cultivo. Alguns são cultivo, alguns têm um lagozinho aqui ao lado, tá vendo? Tem esses riachozinhos, lagos, né? Feito um caminho. E eles pegam essa parte plana, que são as planícies, veja a quantidade aqui, é o tamanho grande. Eles pegam para fazer um cultivo. Faz uma divisões aqui e aqui eles conseguem fazer um cultivo, né? Faz uma capinação, começa a fazer a limpagem e pega essa parte aqui do terreno, né? Da planície e começa a fazer algumas plantações. Até mesmo serve esses tipos de verde, serve para o gado. Alguns fazendeiros, né? No caso da Amazonas, né? No Pantanal, eles levam esses locais aqui, porque essas plantas aqui, esses matos, ele pode servir para alimentação para esses animais. Que é um local natural, né? E ali mesmo vai crescendo, vai tirando, vai produzir. E aqui é o Planalto. Olha só, já tá diferente, tá vendo? O Planalto, ele tem uma terra mais elevada, mas pode possuir plana também, né? Ou ondulada. São definidos como áreas mais ou menos planas que apresenta médias de altitude, ou seja, ela não tem uma altitude tão elevada, grandes, mas são pequenas, até dá para conseguir subir em algumas, né? Dependendo do tamanho. Aqui, ó, é a parte plana e aqui é um pouco mais elevadas e tem as suas ondulações aqui, ó. Tá vendo essas ondulações, né? E aqui tem algumas ondulaçõezinhas pequenas, formadas aqui, né? Ou então,
algum agricultor, né? Pegou alguma parte dessa que dá para fazer, como esses animais aqui, para fazer o quê? Sua alimentação, como eu disse, mas acredito que é só a parte do planalto, né? Onde tem algumas partes que são pequenas elevações, e aqui só a parte de maior elevação, né? Aqui. Certo? E são locais que próximos a pessoas que devem morar próximos ali e com certeza levando seus animais, né, alguns fazendeiros, criadores, para os animais tomar banho de sol, se alimentar com algumas plantações, né, alguns matos que possam dar para eles, né? E montanhas. Montanhas são formatos do relevo que se caracteriza pela elevada altitude, comparação com as demais altitudes da superfície terrestre, ou seja, diferente da planície. Pode ver essa aqui, ó, montanha que muitas às vezes escalam, né? Escalam aqui, né? Para ver mais ou menos a altitude delas. São locais que a temperatura, algumas são baixas, né? Monte de Everest, alguém deve ter ouvido falar sobre esse monte, né? Que ele é a mais alta. Então, aqui tem essas montanhas. Algumas têm vulcânicas, nestes locais aqui. Algumas são vulcânicas, tem vulcões, né? E tem algumas partes aqui onduladas, né? Com algumas montanhas mais baixas, mas montanhas. Tem esses matos, alguns são de rochas, mas também tem alguns matos, algumas plantas, né? Que são delas mesmo que produz, certo? E aqui, né? Existe ainda as várias variedades de relevo que são mudadas no decorrer do tempo geológico, né? Que são depressões, vale, montanha, ilha, cordilheiras, a maioria dos relevos encontrados nos continentes são encontradas nos mares, nos rios, lagos, né? E aqui é depressão. A depressão são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Ou seja, ela faz a depredação colocando isso aqui, ó. Fazendo esses formatos aqui, ó. Ou seja, tendo esses formatos aqui, é uma depredação, né? Rochosas, tá vendo? São esses terrenos, que são esses terrenos aqui, né? Essa terra aqui. E mostra, como se tivesse rachados, né? Rachaduras. E muitas delas, quando faz essa rachadura, abre um caminho para elevação de passagem de vento, correntes de água, certo? Aqui, ó, são correntes aqui, ó, do vento, da água, que vai transpassando por aqui. Elas não são juntinhas, faz essa depredação aqui, ok? E tem o vale, que é esse caminho aqui, ó. Aí tem essa elevação, como fosse uma divisão aqui, né? E vem esse caminho aqui. O caminho que muitas vezes que leva para outros terrenos, outros locais, certo? Terrenos meio elevados, localizados em montanha, nos morros. São esses caminhos aqui que muitas vezes mostram, né? Acredito que o conceito do vale seja uma região baixa e alongada, cercada por venteses mais altas de cada um dos lados. Nos vales costumam circular rios ou glaciares, que são seus formadores. Aqui, ó. Aqui mostrando aqui, tá vendo? Essa elevação aqui. Tá, gente? Aí leva essa parte aqui. Ok. Aqui, a gente vai conhecer um monte. Um monte é a elevação de terra menos acentuada do que a montanha, ou seja, não é tão alta assim, né? Dá para fazer caminhadas aqui, ó. E muitas vezes esse caminho do monte para chegar às montanhas, né? Como elas são de menor, eles fazem uma escalação, aqui os seus que fazem as escalas, né?
eles muitas vezes vão buscar conhecimento de algumas montanhas ou monte conhecidas em alguns continentes, né? E ali eles vão mostrar como são lá, da temperatura, como, né? Como é o dia a dia lá. São pesquisadores, né? Na verdade. Né? Pode ver que tem uma temperatura aqui meio que ou pode ser alta, pode ser baixa, né? E como eu disse que deve ter vulcões, aí acaba tendo que a superfície venha a ter vulcões, né? E vamos conhecer a ilha, a porção de terra mais elevada que o relevo dos oceanos, né? Rios e lagos, que é esse aqui. É apenas um pedaço, fica bem no oceano, ou rios, né? Que são locais onde só tem acesso a avião, barcos, navio. Nós temos uma ilha, né, que é chamada Fernando de Noronha. Apesar que ele já está bem povoado, já está grande, já se tornou uma cidade, já está urbanizada, né? Mas ele é uma ilha, porque fica bem distante da nossa parte da capital de Pernambuco, né? Fica um pouco distante. Lá só é através de navio ou de avião, né? Então, mesmo aqui, é uma ilha, certo? Fernando de Noronha já é mais extensa, tem montanhas, né? Tem partes históricas, enfim, para um local turístico. E aqui é Cordilheiras, que é conjunto de montanhas relacionado entre si. Ou seja, são várias montanhas, tá vendo? Em um local só. Aqui são as montanhas. Tá, a foto mostra um amplo, porque são várias, mas se fosse mais próximo, teria que fazer uma escalação, né? Tem umas mais baixas, mais altas, né? E tem que escalar, né? Umas podem caminhar, outras podem usar algumas ferramentas para poder subir, né? E a ação do homem no relevo terrestre, né? Mas existe isso, tia. Quer dizer que o homem ainda faz alguma coisa com o relevo terrestre, ainda faz a modificação, sim, infelizmente. A modificação do relevo natural, ou seja, aquela parte aonde a gente viu da depredação, né, que não é mexida. A gente sabe que ali com a chuva ela pode vir ser até vir a cair. E em alguns locais urbanos existe algum relevo que possa ser utilizado, né, urbanizando, ou seja, utilizando para barragens, túneis, né, desviar cursos dos rios e etc. É necessário manter esses elementos natural que modelam o relevo, nas quais agem sobre as rochas, os ventos, a chuva, a água do mar, dos rios, como por exemplo aqui, ó. Aqui são moradias, né? São locais que facilitam a construção das cidades, ou seja, muitos desses até facilitam, mas a gente não sabe se é bom. É preciso fazer teste, é preciso saber se esse local aqui é adequado para ser colocado essas casas, essas moradias. Por quê? Quando vier o inverno, a chuva, o que é que vai acontecer? Isso aqui pode deslizar. O que é que vai acontecer aqui? Vai cair toda essa casa aqui, ó, toda essa residência. Então, é um tipo de relevo, vamos dizer que é montanhas, mas são depredações. Por quê? Porque ela tem uma facilidade de sugar a água. Lembra que a gente falou sobre isso? De alguns terrenos, alguns, né? Que faz com que modifique por conta do clima. O clima modifica isso. Tem algumas plantas aqui, né? Mostra que é um local que faz deslizamento, né? Não tem como ser um local de residência. Não tem como ser um local para ser um bairro, né? Um local de moradia, construir prédios, casas. Não tem, porque não é um local adequado, né? Como eu disse, né? Barragens, aqui, ó. Aproveitou o local, que é onde tem
um acesso grande de água, que é o caso de rios, aí aproveitam, fazem essas barragens para fazer a hidrelétrica ou até mesmo um açude para ser utilizada essa água para o consumo, né? Mas é preciso fazer muitos testes, né? Os engenheiros, para poder ver se realmente é locais adequado. Pode ver que aqui tem algumas partes que tem montanhas, ó. Aqui é a parte natural do relevo. E aqui onde foi modificada, né? O homem modificou, aproveitando essa parte para fazer exatamente isso. Ok, crianças, espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Aí aqui vem os túneis, aproveitam essa parte rochosa, abre o caminho, que possa ser provavelmente um caminho que tenha acesso para outras cidades, outras localidades, né? Aí faz essa pista para que tenha acesso ao outro lado, para que possa melhorar o trânsito, certo? Isso aqui é o túnel, tá? A barragem é desse lado aqui. Essa aqui que é a barragem, tá? Boa aula para vocês, tenham um bom dia, que vejam essas aulas várias vezes, né? Que possam ter esse acesso, não apenas uma vez, mas olhando e vendo as atividades no livro que eu irei passar para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.